Estamos iniciando mais um programa Bando da Leitura, especialmente para você que está em casa, se cuidando, se protegendo, só saindo se for preciso, for muito preciso mesmo, e de máscara. E se cuidando, estudando, lendo. E a história que eu trouxe hoje é de um menino. E o apelido desse menino é Juquinha. Era Juquinha. Ele viveu há muito tempo. Quando ele era criança, o Juquinha não tinha computador, não tinha celular, não tinha brinquedo de controle remoto, não tinha aqueles carrinhos de fricção que você vai para trás e o carrinho vai longe, nada disso. Lá na casa dele, ele não tinha esses brinquedos que temos agora. Esses brinquedos que brincam sozinho, né? Porque é muito bom brincar com o brinquedo. Pois o Juquinha não era por isso, porque não tinha esses brinquedos eletrônicos, porque nem existia. Não era por isso que ele não brincava. Sabe do que o Juquinha brincava? Ele brincava lá na terra. Estou fazendo de conta que este aqui é uma terra. E ele brincava com batata, brincava com espiga de milho. Ele fazia assim. Ele pegava palitos, colocava lá, fazendo de conta que era a perninha da vaquinha dele, fazia o olhinho ali e punha lá. Essa era a vaquinha dele. Ou também podia ser porco. Podia ser porco. Ele fazia o porco também. Fazer um porquinho. Opa, quebrou a perninha do porquinho. Aí ele punha lá pra brincar. Olha que bonitinho. Espiga de milho eram os personagens da história que ele fazia também. Ele brincava, ele era muito criativo. Porque é muito legal de brincar com as coisas. É pegar um objeto e brincar. O Juquinha, ele pegava legume, pegava, chuchu também. E ele brincava que ele tinha um sítio. E como que ele fazia esse sítio? Ele pegava um pedacinho de graveto e punha ali em volta assim, para fazer a cerquinha. Olha a cerquinha que o Juquinha fazia. Pedacinho de graveto lá, de graveto de árvore, e punha lá. E cercava a cerquinha. Ele brincava que ele tinha um sítio. Quando ele ficou mais mocinho, ele ganhou do avô uma bengala. Porque era muito chique andar de chapéu e bengala. Então, ele ganhou uma bengala com as iniciais do avô, do nome do avô, que era José Bento Monteiro Lobato. E ele usava aquela bengala pra lá e pra cá. José Bento Monteiro Lobato. O Juquinha, que brincava quando era criança. E olha só, mais tarde ele começou a escrever histórias. Ele escrevia as histórias dele. Ele escrevia tanto que ele inventou uma história inspirada nas brincadeiras dele, O Pica-Pau Amarelo. E ele inventou uma coleção. Ele escreveu muito. E ele também escreveu personagens. Ele inventou muitos personagens. Ele inventou personagens... Quem mesmo? Emília, Visconde de Sabugosa, Rabicó. E assim ele virou o maior escritor daquela época. E ele inspirou muitos outros escritores. Depois dele vieram muitos escritores. E o Monteiro Lobato, como ele é conhecido, ele era assim. Ele gostava de brincar bastante. Por isso, quando a gente brinca, a gente se inspira para escrever histórias, escrever e desenhar também. E vocês vão conhecer um pouquinho mais
sobre este livro do autor Monteiro Lobato no vídeo que eu vou apresentar para vocês aqui. E depois nós vamos conversar, sabe com quem? Com o ilustrador, quem desenhou, quem ilustrou esta história. Depois do vídeo, uma conversa muito legal com o Victor Mateus sobre a história, sobre a ilustração do livro, que começou aqui, ó, há muitos anos atrás. Olá pessoal, eu sou a Cláudia, sou voluntária do PHI, Leitura Grátis, e eu estou aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse livro, O Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, que já está nas estantes do PHI à disposição do leitor. Este é um dos livros mais legais do Monteiro Lobato, da literatura infanto-juvenil. Por que mais legal? Por que é um dos mais legais? Porque é um livro em que o Monteiro Lobato foi totalmente inovador. Vejam esta capa. Por que os personagens do sítio não estão na capa do livro? Alguém sabe responder? Eles não estão na capa porque neste livro Monteiro Lobato resolveu trazer personagens dos contos de fábulas universais para dentro da história. Então Monteiro Lobato traz nessa obra personagens da literatura como Dom Quixote, Pequeno Polegar, Branca de Neve, Sancho Panza, enfim, são vários personagens que vêm para interagir com os personagens do sítio. Quem são os personagens do sítio? Dona Benta, Tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília e tantos outros. Pode ocorrer do leitor não conhecer todos os personagens que o Monteiro Lobato traz para a obra, os da literatura universal. Mas isso não é problema. É um desafio para o leitor ler sobre os personagens, como eles estão interagindo na obra e saber que eles têm cada qual suas características únicas, que são as mesmas da literatura universal. Quando eu soube que esse livro do Pica-Pau Amarelo estaria nas estantes do PHI, eu logo lembrei da minha infância, que eu já havia lido esse livro e tantos outros do Monteiro Lobato. E muitas pessoas vão se identificar com isso, porque sabemos que Monteiro Lobato é um autor extremamente lido desde a nossa infância, em todas as épocas. Então é muito legal revisitar a obra e reler. E assim como voluntária, como eu também trabalhei na revisão desta obra, pude rever essa experiência de ler tantas histórias legais que o Monteiro Lobato trouxe nessa obra. Vamos à história do livro. A história começa com a Dona Benta recebendo uma carta do Pequeno Polegar dizendo que ele tem muita vontade, junto com os habitantes do mundo da fábula, de visitar o sítio e morar no sítio. Dona Benta se assusta no primeiro momento, pensando como que todo esse pessoal vem para o sítio do Pica-Pau Amarelo, não tem condições. Aí ela resolve comprar as terras vizinhas e colocar um muro entre o sítio e as terras vizinhas, que são terras dos fazendeiros, né? E para acomodar esse pessoal lá nessas terras. Esse pessoal, o pessoal das fábulas. São inúmeros personagens da literatura universal, como eu já falei. Após pensar, a Dona Benta resolve que vai receber esse pessoal no sítio. E o Pequeno Polegar vem puxando a fila. O interessante da história é que esses personagens trazem seus castelos, palácios, seus mares, tudo para dentro do sítio do Pica-Pau Amarelo, para as terras vizinhas. Então a história das fábulas se mistura com a realidade deles ali. A capinha vermelha, que é o Chapeuzinho Vermelho, vem puxando a casa da vovó, que foi destruída e comida pelo lobo. Peter Pan trouxe o Mar dos Piratas. O único que não trouxe nada foi Dom Quixote,
porque ele havia esquecido de trazer sua casa. Só trouxe então seu escudo, sua espada, lanças e o seu escudeiro fiel, Sancho Panza. Quando Dom Quixote viu o Quindim, ele logo arrumou briga com o Quindim, achou que era um monstro. E as aventuras, como eu disse, começam cada vez a ficar mais divertidas. Eu vou dar o exemplo de alguns pequenos trechos das histórias que acontecem dentro do livro. O pequeno Polegar, quando vê a casinha do João de Barro, diz que vai morar lá, na casinha do João de Barro. E ele mora lá, vai morar lá. Pensa que vai morar lá, mas os passarinhos chegam e o derrubam. Então ele se quebra todo e fica todo machucado. O Peter Pan, que veio para o sítio com os mares da Terra do Nunca, ele acabou causando uma tragédia lá. Por quê? Porque o mar que ele trouxe causou uma grande inundação. Aonde? No castelo da Branca de Neve, onde ela já morava com o príncipe. Imaginem a confusão do castelo sendo inundado. O príncipe que estava lá com a Branca de Neve acabou morrendo nessa inundação. Aí a aventura continua com eles tentando escapar da inundação. Surge a ideia, então, de roubar o navio pirata do Capitão Gancho. Olha quantos personagens que vão entrando na história nesta dinâmica. É muita confusão e muito divertido. Eles fazem um plano para roubar o navio. E o navio passa a ganhar outro nome, Beija-Flor das Ondas. É um capítulo do livro. Ficou curioso para ler o livro? Por que Monteiro Lobato escreveu um livro assim? A ideia do Monteiro foi reunir o conhecimento universal nesse livro. O objetivo do Monteiro fosse despertar no leitor a vontade de conhecer a literatura universal, de conversar com a literatura universal, com as fábulas que já foram lidas para nossos avós. Tem contos dentro desse livro que são do ano de 1600, por exemplo, iniciaram-se lá. Então as fábulas conversam, vamos dizer assim, com os personagens do livro. Mais detalhes somente lendo este clássico que serve para todas as idades e que o Instituto PHI traz para o leitor em comemoração aos seus 7 anos de aniversário. É isso, vamos estimular a leitura de livros, o Brasil precisa disso. E o PHI está fazendo sua parte. Tchau, boa leitura!